Nossa EBF online já está acontecendo e você também pode participar. Você pode participar orando, compartilhando os vídeos, convidando as crianças. Se você conhece alguma criança que ainda não recebeu o kit, avise pra gente, para que ela também possa participar. Os vídeos já estão no canal da igreja. Você pode entrar lá, clicar e assistir e compartilhar com todas as crianças. Vamos levar o amor, o aconchego e principalmente a salvação a todas as crianças. Todos os domingos, 8 horas da manhã, o vídeo da nossa EBF online será enviado para todos. Então participe também. Venha com a gente, venha com o Ministério Infantil, levar amor, aconchego e salvação a todas as crianças. Olá, querido irmão, querido amigo. Os nossos PGMs estão em novo formato. Nós estamos usando o aplicativo Zoom para nos reunir e juntos podermos orar, falar com o nosso Deus em comunhão. Participe conosco toda terça-feira às 19h30. Nossa Escola Bíblica também está em novo formato, também estamos usando o aplicativo Zoom. Participe conosco, estamos estudando a carta de 1 Coríntios. Jovens e adultos juntos numa sala, estudando um pouco mais a palavra do nosso Deus. Domingo às 9 horas da manhã.
Graça e paz, irmãos. Hoje nós vamos meditar no livro de Provérbios, no capítulo 3, capítulo 13, mais preciso, porque é um texto que nos chamou a atenção nessa oportunidade, porque na verdade nós não temos assim, parado para estudar o livro de Provérbios, que às vezes a gente não para estudar, não é? Esse livro de Provérbios. Porque às vezes achamos que não tem tanta importância, mas esses textos estão nas páginas da Bíblia para mostrar para nós que tem grandes importância esse livro de Provérbios. Ele nos ensina muito, porque nós precisamos desse ensinamento do livro de Provérbios para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento até mesmo material. Eu não estou aqui pregando prosperidade, mas eu estou dizendo que esse livro de Provérbios, ele nos ajuda também no nosso crescimento material. Esses textos que nós vamos ler nessa oportunidade, nesse capítulo 13, ele vai nos mostrar que nós precisamos também crescer nesse sentido, porque Deus ele se preocupou também com isso, com o seu povo. A gente pode ver isso nas páginas da Bíblia, todo esse Velho Testamento, que isso aconteceu no passado, isso acontece agora no presente também. Então só falta a gente prestar atenção no que Deus deixou para nós registrado e nós assim tomar posse disso aí. Então o interesse de Deus é que nós cresçamos espiritualmente, mas também cresçamos materialmente. E essa é a vontade de Deus para a humanidade que ele reservou na face dessa terra. Então, esse livro de Provérbios, aqui no capítulo 3, ele vai nos ensinar, no versículo de 1 a 10, ele vai nos ensinar muitas coisas ricas nesta noite, para que nós possamos aprender e tomar posse delas, espiritualmente e materialmente. E isso é importante a gente parar, como crentes em Cristo Jesus, parar para pensar nisso aí, e abraçar essa causa. Então, é o que nós vamos, o nosso título dessa noite é esse aí, crescermos espiritualmente e materialmente, porque isso é importante, isso é muito importante para nossas vidas, Então, é bom que a gente preste muita atenção nessa noite, nesse texto que nós vamos ler. Vamos contextualizar alguns versículos, não todos, de 1 a 10, mas alguns versículos, para a gente compreender mesmo o que Deus tem para nós reservado nessa oportunidade. Então, nós vamos orar para a gente poder ler esse texto da palavra de Deus e meditar nele nessa noite. Mas de antemão já quis fazer aí uma introdução para a gente ter, assim, bem firmeza, no que nós estamos estudando nessa noite. Podemos aprender e colocar na prática, em nome de Jesus. Então vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós queremos, Deus, nessa oportunidade, entregar, Deus, nesse momento nas Tuas mãos, ó Deus. De especial, Deus, que a Tua palavra me falar ao nosso coração. Deus, que o Senhor possa, Deus, estar falando, Deus, com a Tua igreja, Deus, aqui local. Cada dia nós possamos, Deus, crescer, Deus querido, espiritualmente, Pai querido, mas também, ó Deus, possamos ouvir, Deus, a Tua voz, para Deus sermos, ó Deus, abençoados, Deus, com aquilo que o Senhor tem para nós reservado, Deus, que é os bens, Deus, materiais também, Deus. Então, Pai, dá-nos, Deus, sabedoria e entendimento nessa oportunidade, para que nós possamos, Deus, cada dia, Deus, estarmos firmes na Tua presença e olharmos, Deus, para o Senhor, Deus, assim, com os olhos do Senhor, Deus querido, para saber, Deus, que o Senhor tem o melhor para nós, Deus. Então, Deus querido, então, Deus, nos agracia, Deus, nessa noite, fala, Deus, no nosso coração. Nossa oração, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, capítulo 13 de Provérbios, versículo de 1 a 10, vai dizer exatamente assim: o filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão.
Do fruto de sua boca o homem desfruta coisas boas, mas o que os infiéis desejam é violência. Quem guarda a sua boca guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Os justos odeiam o que é falso, mas os ímpios trazem vergonha e desgraça. A retidão protege o homem íntegro, mas a impiedade derruba o pecador. Alguns afirmam que são ricos e nada têm. Outros fingem que são pobres e têm grandes riquezas. As riquezas de um homem servem de resgate para a sua vida, mas o pobre nunca recebe ameaça. A luz dos justos resplandece esplendidamente, mas a lâmpada dos ímpios apaga-se. O orgulhoso só gera discussão, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós te rogamos, Deus, nós te louvamos, Deus, nessa oportunidade. Nós te agradecemos, Deus, nessa noite, Deus querido, porque a tua palavra, Deus, fala ao nosso coração nesse momento, ó Pai. Deus, que o Senhor Deus esteja, Deus, falando no coração da tua igreja, Deus querido, onde ela estiver, Deus querido, com quem estiver, Deus querido, neste momento, ó Pai, ouvindo, Deus, a tua voz. Meu Deus, que teu Espírito, Deus querido, passeie no nosso meio, dá-nos, Deus, cada dia alegria e prazer de podermos ouvir, Deus, a tua voz e assim, Deus, agraciarmos com a tua palavra. Deus, é nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, é assim que nós fizemos a introdução e falamos acerca desse texto para nossas vidas. Então é importante que nós tomamos posse daquilo que Deus tem para nós reservado. Porque esses conselhos aqui que estão registrados para nós, certamente Deus colocou esses conselhos no coração de Salomão, e agora ele é assim ordenado para passar para nós, para a humanidade daqueles dias e está para nós hoje. Então são conselhos assim ricos para nossas vidas, que vai certamente nos levar a pensar no que Deus tem para nós de melhor. É só a gente parar para ler Provérbios. Eu gosto muito de ler o livro de Provérbios, porque eu sei que o que Deus tem para mim reservado nesses textos que Ele deixou para mim é para o meu crescimento, é para a minha vida, é para me levar para toda a minha vida. Então, nesse versículo primeiro, a gente já vê que Deus ele vem tratando de coisas muito boas, tá, a esse respeito, para que eu possa entender que Ele tem o melhor para mim. Então, quando ele já me chama de filho, ó. O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. E isso não é verdade? Isso não é pura verdade? O filho que ouve os conselhos dos pais, eles certamente são filhos melhores, têm vida melhor, não é? Porque eles ouvem o conselho, porque o pai não quer nada de mal, nada de ruim para o seu filho, não é? Então, aquele filho que ouve o conselho do pai, certamente ele tem uma vida melhor, ele vive uma vida melhor, ele realmente faz a diferença onde ele se encontra, porque ele ouve os conselhos do pai, e isso Deus deixou para nós registrado, né? Então, quando a gente ouve uma conversa dessa aqui, a gente começa a olhar para dentro da gente, né? E ver o tanto e o quanto nós somos beneficiados se nós prestarmos atenção nos conselhos dos nossos pais, né? E ele vai falar que o zombador, aquele que zomba dos conselhos dos pais, certamente, isso é certo, isso aí é notório, né? Porque a Bíblia diz que esse camarada, esse zombador, ele não ouve a repreensão.
Então ele vive uma vida de qualquer maneira, né? E certamente, irmãos, esse tipo de pessoa, a vida dele não é boa. A vida dele não é boa. Nós vamos ver um texto que vai contextualizar essa conversa. Nós vamos ver que realmente o zombador, ele só tem desgraça para a sua vida. Então que nós possamos, né, como homens e mulheres de Deus, olharmos para as páginas da Bíblia e valorizar o que Deus deixou para nós nessa grande oportunidade. Então, 1 Samuel, capítulo 2, lá no capítulo 2 de 1 Samuel, vamos lá para a gente dar uma olhadinha. Vamos lá para a gente dar uma olhadinha. É muito importante que a gente dê uma olhadinha. Livro de 1 Samuel, no capítulo 2. 1 Samuel, no capítulo 2. Samuel, capítulo 2, né, versículo 22 a 25. 1 Samuel, capítulo 2, de 22 a 25. Olha só, os filhos que não ouviram os conselhos dos pais, o que aconteceu com eles. Eli, ele era o pai desses dois camaradas, percebe bem. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que os seus filhos faziam a todo Israel e que eles se deitavam com mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso, lhes perguntou: por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo escuto a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom que escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. Se nós formos continuar vendo esse texto aqui, nós vamos ver que Ofni e Finéia, que eram os dois filhos de Eli, a situação deles não foi boa. Não foi boa, tá? Porque eles não ouviram o conselho do pai e muito menos o conselho que Deus tinha para eles. Então, se nós estivermos na mesma condição dos filhos de Eli, certamente nós vamos ter problema em nossas vidas, nosso dia a dia de vida. Então, é bom que a gente olhe para os textos bíblicos desse aqui e valorize, tome posse disso aí e cresçamos espiritualmente, porque é o que Deus tem para nós. Versículo 2, ele vai dizer assim, ó: do fruto de sua boca o homem desfruta coisas boas, mas o que os infiéis desejam é violência. Então, dos frutos de nossos lábios, a gente só procura, se você falar coisas boas, se você como que eu vou botar essa colocação para a gente compreender melhor? Se você expressar coisas boas, você só vai colher coisas boas. Mas se você expressar coisas que são infiéis, não só a respeito dos conselhos que Deus tem te dado, mas também foi infiel naquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, você não vai ser feliz. Porque o texto ele é muito rico em dizer isso aí: do fruto da sua boca o homem desfruta coisas boas, mas o que os infiéis desejam é só violência. Então, nós precisamos estar sempre atentos, porque aquilo que a gente fala, precisamos entender que precisamos escolher dele coisas boas, porque nós podemos ver um texto, nós vamos puxar agora, e ele vai dizer exatamente, e vai nos mostrar exatamente aquilo que nós precisamos de tomar posse. Capítulo 12 aí, ó, capítulo 12, versículo 14, do mesmo provérbio, ó, capítulo 12, só virar uma folhinha aí, você vai ver que está lá, olha. Capítulo 12, versículo 14, vai dizer assim, ó: do fruto da sua boca o homem se beneficia e do trabalho
de suas mãos será recompensado. Olha só, hein? Do fruto de sua boca o homem se beneficia, e do trabalho das suas mãos ele será recompensado. Então, são conselhos que nós precisamos tomar posse, que Deus preparou para nós como seres humanos, né? Então, esse livro de Provérbios ele é muito rico para a gente compreender que Deus quer o melhor, tem o melhor para nós. É importante que nós paramos também para estudarmos o livro de Provérbios, ver o que ele tem para nós assim, reservado, né? Porque Deus ele fez de tudo para deixar para nós sempre o melhor, sempre o melhor. Aí nós não tomamos posse do melhor que Deus tem para nós porque nós somos desobedientes. Nós somos desobedientes. Não queremos obedecer aquilo que Deus tem para nós e o melhor que Deus tem para nós. Então a gente aí se machuca, não é? A gente tem perca. E a perca, certamente, ela não é boa. Ela não é boa, não é boa. Então o versículo 3, ele vai dizer para nós exatamente assim: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Quem guarda a sua boca, quem, olha, fala aquilo que precisa ser falado, né? Quem fala aquilo que é necessário que seja falado, ele certamente guarda a sua vida, tem uma vida, né? Tem uma vida longa, né? Mas quem fala demais acaba se arruinando. Então, nós até isso Deus deixou para nós, um conselho até que Deus deixou para nós, até isso aí, para a gente falar na hora certa, no momento certo, aquilo que é, né, agradável aos olhos de Deus, aos ouvidos de Deus, para evitar que a gente tenha ruína. Então, vamos procurar, irmãos, falar o que é necessário, né? Para que a gente tenha aí sucesso nas nossas vidas. Até isso o texto também ele nos aconselha acerca disso aí. Porque lá no livro de Tiago, no capítulo 3, é só a gente ir lá, que tem uma conversa lá que ela é muito bacana em relação a esse texto que o apóstolo, que Deus deixou aqui para nós, nesse livro de Provérbios, no capítulo 13 aí. Então, aqui em Tiago, capítulo 3, deixa eu dar uma confirmada, isso mesmo, capítulo 3, versículo 2, vai dizer exatamente assim: todos tropeçamos de muitas maneiras, tá? Isso por causa do pecado, irmãos, tá? Isso aí é bem claro, todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Então, o que nós precisamos fazer? Entendendo que somos pecadores, que podemos tropeçar. Precisamos ter cuidado, muito cuidado no que falar, tá? Muito cuidado no que ouvir, que é para a gente não, ficar de contínuo tropeçando, tá? Ou seja, de contínuo pecando, tá? Para que nós possamos ter uma perfeição no falar, no nosso agir, no nosso pensar. Precisamos, porque Tiago ele tratou dessa conversa na igreja onde ele era pastor, né? Ele entendendo os conselhos que Deus tinha, porque ele vai falar aqui, ele está falando aqui acerca do que sai da boca. Então, quando a gente fala, irmãos, quando a gente fala do que sai aqui dos nossos lábios, não tem como retornar. Ela não volta mais. Que ela sai aqui, entra nos ouvidos e aí faz uma desordem. Faz uma lenha, né? Então, nós precisamos compreender que temos que guardar nossa boca daquilo que a gente fala, porque quando você fala, já entrou nos ouvidos, já entrou no coração, no pensamento da pessoa, e aí, fez um arraso, faz um arraso. Então, Deus até nesse livro de Provérbios, ele teve esse cuidado, para a gente ter atenção, cuidado no que falar, né? Então,
vamos estar muito atentos. Versículo 4, ele vai dizer assim, olha, o preguiçoso, ele deseja e nada ele consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos, né? Então, a pessoa que ela não gosta de trabalhar, ela não gosta de ter o seu dia a dia ocupado, certo? Certamente ele não vai conseguir nada na vida mesmo. É o conselho que está dando aqui, ó. O preguiçoso deseja e nada ele consegue. Claro, ele deseja ter, mas ele não se esforça em nada, então ele não vai ter nada mesmo, né? Mas ele fala que o diligente, aquela pessoa que tem atividade, está atento às coisas, ele vai dizer que eles são amplamente satisfeitos. Ou seja, ele consegue aquilo que ele deseja, né? Versículo 5 vai ser: os justos odeiam o que é falso, mas os ímpios trazem vergonha. Só faz isso aí, ó, só trazem vergonha e desgraça na vida, né? A pessoa que ela não tem o temor do Senhor, a Bíblia diz que ela é ímpia, ela não tem o temor do Senhor. A vida dela realmente é uma desgraça, é uma vida ruim, uma vida estragada, tá? Porque ela não tem o temor do Senhor, né? Mas os justos que odeiam a falsidade, né? Esses certamente são bem abençoados, e são muito abençoados, né? Então, nós precisamos estar sempre imaginando que essa justiça, né? E sempre pensando que essa justiça que nós estamos tratando aqui nesse versículo 5, não é porque nós somos bons, não é porque nós somos bacanas, não é porque nós somos merecedores de nada, é porque Jesus, ele nos justificou do nosso pecado. E aí nós podemos sentir, né, aquilo de melhor que ele tem nos dado, né? Versículo 6 ele vai dizer assim, olha: a retidão protege o homem íntegro. A retidão, o procurar andar justamente, lembra de Jesus lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, que ele fala lá, versículo 33, é isso aqui, olha: a retidão protege o homem íntegro, mas a impiedade derruba o pecador. Então, esse versículo 6 também ele chama muito a nossa atenção, porque ele fala que a retidão protege o homem íntegro. Você procurar andar justamente, você está protegido. Nós estamos protegidos. Isso é porque Deus, ele que definiu isso, ele que disse isso. Não é porque nós merecemos essa retidão de Deus, esse guardar de Deus. Não é isso. Nós não merecemos nada disso. Mas Deus diz que se nós andarmos retos nas coisas, corretas nas coisas, procurar andarmos justamente nas coisas que Ele colocou para nós na face dessa terra, nós seremos protegidos. Seremos protegidos. Agora, basta nós colocarmos na prática o que esse texto está dizendo para nós aqui, ó. Procurarmos andar justamente na face dessa terra. É fácil, irmãos? Não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Mas o nosso papel é se esforçar a andar na retidão. Esse é o nosso papel. E Deus vai completar o resto. Deus vai fazer as coisas acontecerem em nossas vidas. Porque Ele já falou aqui, olha: mas o ímpio, que anda na impiedade, ele derruba o pecador. Então, ele derruba o pecado. Então, se nós andarmos na impiedade, nós somos derrubados no pecado mesmo. O pecado vai acabar com nossas vidas. Aí nós podemos ver um texto aqui, olha, que está aí mesmo no capítulo 11 de Provérbios. É só a gente virar duas folhas aí, ó, duas folhinhas no capítulo 11, pertinho de nós aqui, ó, versículos 3, versículo 5 e versículo 6. Versículo 3, versículo 5 e 6. Versículo 3 vai dizer assim, olha, no capítulo 11 de Provérbios, versículo 3 vai dizer assim: a integridade dos justos
os guia, mas a integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis destrói. Olha só que o texto rico que é, hein? A integridade dos justos os guia. Andou íntegro, procurou andar justamente, procurando andar certinho. Nós somos guiados pelas coisas que Deus tem para nós. Somos guiados pelas mãos de Deus. Mas se andarmos na falsidade, nós somos destruídos. O versículo está dizendo muito claro, capítulo 11, versículo 3, está aí, olha. Aí versículo 5, olha, vai para o versículo, só pular aí para o versículo 5. No mesmo capítulo, a retidão dos irrepreensíveis, olha, a retidão dos irrepreensíveis lhes abre um caminho reto. A retidão dos irrepreensíveis, a retidão dele abre um caminho reto para nós, está vendo? Mas os ímpios são abatidos por suas próprias impiedades. Então, ele está dizendo aqui que aquele que anda impiamente, não quer saber dos conselhos de Deus, não quer saber do conselho do pai, da mãe, não quer saber de nada, ele está fadado a cair na sua própria ruína, no próprio buraco, ele está cavando o próprio buraco para a vida dele. Então, precisamos ter atenção, os nossos olhos fixos na palavra de Deus, porque ela tem riquíssimos e milhões de conselhos para a nossa vida, para a gente ser pessoas melhores, né? Tanto espiritualmente, eu vou voltar a dizer, tanto materialmente. Então, é o que Deus tem para nós, tem reservado, tem preparado para nós, é isso aí, sermos pessoas melhores. Aí precisamos parar para dar atenção aos conselhos que Deus tem para nós, senão não tem jeito. Como não quer ser a pessoa melhor, nós não temos ninguém para nos aconselhar de forma real, correta e concreta. Como que vamos? Né? Então, versículo 6, olha só o versículo 6. A justiça dos justos livra, a justiça dos justos os livra, mas o desejo dos infiéis os aprisiona. Está vendo só? A justiça dos justos vai nos livrar. Procurarmos andar justamente, procurarmos andar certinho com nossas coisas, nossos negócios, nossas responsabilidades. Vamos estar sempre livres, irmãos, de um mal falar, né? Vamos estar sempre livres de um mal olhar, né? Vamos estar sempre livres daquelas pessoas que querem falar mal das nossas vidas. É disso que ele está falando aqui, ó. Mas o desejo dos infiéis, se for de andar errado mesmo, ele vai dizer que vai ficar preso mesmo. Preso ao quê? No mal falar, no mal dizer, no mal visto. Vai ficar preso. Então, são conselhos que Deus tem nos dado para o nosso, que é para o nosso crescimento, somente para o nosso crescimento. Então, o versículo 6 aqui do capítulo 13, ele deixa para nós dizendo que a retidão protege o homem íntegro, tá? Mas a impiedade derruba os pecadores, derruba o pecado. A impiedade, ela derruba o pecado. Então, livro de Provérbios é um livro muito rico para nos aconselhar a tudo em nossa vida e detalhe, tá? Passo a passo de nossas vidas. Então, é importante que a gente para estudar o livro de Provérbios. Versículo 7 vai dizer assim, olha, alguns fingem que são ricos e nada têm. Alguns fingem que são ricos e nada têm. Outros fingem que são pobres e têm grandes riquezas. Então, às vezes a gente pensa que aquele camarada que é milionário, né? E às vezes ele não está nem fingindo, às vezes ele é mesmo, tá, irmão? Às vezes ele é mesmo milionário, não está nem fingindo. Não é um fingimento dele, não, às vezes ele é mesmo. Outros têm um pouquinho, acham que tem demais, aí, né? Caem em contradição, né? Então, na verdade ele nada tem. Ele nada tem. Né? Não passa de um fingimento mesmo, né? Aí, por outro lado, vamos ver aquele que finge que é pobre, né? Ele é um assalariado,
né, aos olhos daquele que finge que tem muita coisa, ele é um assalariado, ou seja, não tem nada, né? Mas olha, a Bíblia, o texto está dizendo que ele tem grande riqueza. Mas para isso, precisa ser humilde, né? Ter humildade, né? Ter, né, os pés no chão. Ter os pés no chão. Então, o texto está dizendo que ele tem grandes riquezas. Versículo 8. As riquezas de um homem servem de resgate para a sua vida. Aí o cara é muito rico. O cara é muito rico. Aí ele não pode nem sair na rua sozinho, né? Porque ele é muito rico. Ele tem muito dinheiro, ele tem muitos poderes, muitos valores em suas mãos. Aí ele está dizendo aqui que isso aí vai proteger ele ele vai ter como resgate da sua vida. Exemplo, se ele for sequestrado, ele tem capacidade de pagar um sequestro. Olha, o texto é muito claro. As riquezas de um homem servem de resgate para a sua vida, mas o pobre nunca recebe ameaça. Claro, irmão, do rico ele me recebe ameaça, o pobre não, porque o pobre não tem, ué. Não tem. Quem vai deixar de sequestrar um Silvio Santos para sequestrar um Jacinto? Não tem jeito, ué. Olha a distância como é longa, né? Então, agora, o que importa nesse texto é que ele vai dizer assim, ó, mas o pobre nunca recebe ameaça. Agora, tem uma grande importância nisso aí. Cuidado para nós não sermos ameaçados mesmo assim. Porque nós falamos lá em cima da humildade. Se nós sermos humildes ao ponto de sermos encaixados nesse texto aqui, olha, né, certamente nós nunca vamos ser ameaçados. Mas tem que ter humildade na frente dessa coisa aqui. Vamos ser humildes, entendermos que na verdade somos realmente fracos, dependentes de Deus e somente de Deus. Deixar que Deus, Ele nos orienta, nos ensina, nos dá aquilo que é necessário para o nosso dia a dia, né, para nossas vidas. Sermos humildes nesse ponto. Aí certamente nunca vamos ser ameaçados, porque nós temos a dependência de Deus na nossa vida. E às vezes nós não queremos ser assim. Nós queremos achar que temos alguma coisa, quando na verdade nós não temos nem a graça de Deus sobre nossas vidas, e aí achamos que tem alguma coisa, e aí olha, como se pagar o resgate agora. Cristo é o único que pode nos resgatar, é o único que pode nos resgatar dessas coisas terríveis, né, que o mundo nos oferece, que a vida nos oferece. Mas Jesus, sendo vida e vida eterna, como ele disse, está registrado, ele pode nos resgatar desse mundo terrível que nós estamos dentro dele. Então, versículo 9: a luz dos justos resplandece esplendidamente. A luz dos justos resplandece esplendidamente, mas a lâmpadas dos ímpios apaga-se. Olha que texto rico, né? Que texto assim fantástico para nos apresentar diante de Deus, né? Como justos, né? Porque ele vai dizer, a luz do justo resplandece esplendidamente. Então veja bem como que o mundo vai nos enxergar diante de Deus, tá? Ele vai nos enxergar dessa forma resplandecente e esplendidamente. Mas para isso, o que nós falamos lá em cima, precisamos estar sempre na dependência de Deus, constantemente na dependência de Deus. E aí Deus vai fazer isso aqui, esse versículo 9 vai fazer ele, olha,
se cumprir em nossa vida. Porque ele vai dizer, mas a lâmpada dos ímpios, ela vai andar apagada. Então, que nós nunca queremos ou deixamos ser um ímpio diante de Deus, nem diante do mundo. Mas queremos nossa luz andar sempre acesa em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Versículo 10, o último versículo nosso dessa noite, nessa oportunidade, ele vai dizer que o orgulhoso só gera discussão. Falamos lá em cima de o quê? Olha, de humildade, né? Ele vai dizer que, olha, o orgulhoso só gera discussão, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. O orgulhoso, ele só gera discussão, mas a sabedoria que vem dos altos céus, que está registrado nessas páginas da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, olha, essa sabedoria, tá? Ela vai, olha, nos encher de maravilhas e de bênçãos para a nossa vida, porque é muito claro o texto, olha, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Quer tomar um conselho? Quer estar atento acerca dos conselhos? Vamos para aqui, ó, para as páginas da Bíblia, e ela tem conselhos para nós, olha, para nos fartar de conselhos. Conselhos para nós até o dia que Jesus vier nas nuvens para levantar a sua igreja. Mas para isso precisamos estar com nossos ouvidos atentos, nossos olhos abertos para o que vem para nós, para cima de nós nesse mundo. Porque nós estamos no mundo ainda, nós saímos do mundo ainda, estamos aqui no mundo ainda. Então precisamos estar na dependência de Deus, olhar para as páginas da Bíblia, na conversa que Deus deixou para nós, está registrado para nós, os conselhos que Ele tem para nós, e assim nós vamos ser pessoas melhores. Nós vamos ser pessoas melhores. Então, eu teria aqui muitos outros versículos para a gente poder passar aqui e ver, mas esses 10 versículos que nós passamos aqui é o ponto básico para a gente compreender. Se a gente for olhar os versículos aí, olha, 16, 18, 20 e 24 desse capítulo 13, nós vamos ver que riquezas tem para nós aí, né, para a gente tomar posse. Mas precisamos estar sempre atento que Deus tem para nós, é muito rico, é muito rico. Então, esses primeiros 10 versículos para nós é o suficiente para a gente compreender, né, as grandiosidades que Deus tem para nós na face dessa terra. E também está reservado para nós, guardado para nós no reino dos céus. Mas precisamos ouvir os conselhos de Deus, né, e botar na prática. Precisamos ouvir os conselhos de nossos pais e botar na prática. Como filhos, como filhas, precisamos ouvir os conselhos e botar na prática, porque senão nós vamos sofrer muito na face dessa terra. Então, o livro de Provérbios é um livro muito rico, irmãos, é um livro muito rico. Tem uma afirmação aqui, livro de Provérbios, no dicionário bíblico, ele diz o seguinte, olha, provérbio, ele vai dizer que provérbio é afirmação breve, frequentemente em linguagem figurada, a respeito de verdades e fatos da vida comum, né? Frequentemente, vai dizer que frequentemente a respeito de verdade e fatos da vida comum. Provérbio, é um livro de sabedoria prática, ensina que a religião está ligada aos problemas comuns da vida. Começa lembrando que para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, Deus eterno. Precisa temer o Deus eterno para ser uma pessoa sábia. Precisa ter o temor de Deus no coração, não é? Trata também de um assunto de moral, de bom senso e de boas maneiras. Os provérbios revelam a sabedoria dos antigos mestres sobre o que
a pessoa sábia deve fazer em certas situações. Alguns provérbios são a respeito das relações de famílias, outras sobre o comportamento dos negócios. Dos negócios. Alguns tratam de boas educações, de boa educação nas relações sociais, e outros das necessidades de pessoas saber controlar. Entre outras coisas, eles ensinam a humildade, a paciência, o respeito pelos pobres e a realidade para com os amigos. Esses são os ditos de provérbios, esses são os direitos de provérbios que Deus deixou para nós dentro do livro de provérbios. E são os dizeres, vai dizer que provérbio é uma afirmação breve, né? Todo provérbio é uma afirmação breve, tá? E frequentemente em linguagens figuradas. Mas olha, ela é a respeito de verdades e fatos da vida comum. Então, o provérbio vai tratar a respeito de fatos e verdade de uma vida comum, igual a nossa. Então, é muito importante que a gente pegue o livro de provérbios, estuda ele, passa por ele, porque os conselhos que eles têm, que nesse livro tem para nós, é muito rico, irmãos. É muito rico, a gente não tem noção dessa riqueza. Né? A gente não tem noção dessa riqueza, mas é muito importante que a gente tome posse disso aí. Pegue isso aí, abrace isso aí. Porque só assim nós vamos ser realmente pessoas melhores na face dessa terra até o dia que Cristo vier levar a sua igreja. Que Deus assim abençoa a sua palavra no nosso coração, que nós possamos nessa noite ouvir a voz de Deus e colocar na prática. Estudar esse livro de provérbios, fazer dele assim para nós para nossa vida, um almoço, né, de todos os dias, o alimentar de todos os dias. Certamente nós vamos ser pessoas melhores se a gente botar na prática o que Deus tem para nós, dentro desses livros que ele deixou para nós de provérbio, e muitos outros, né, como Salmos, né, como muitos outros que tem aí de Gênesis e Apocalipse para a gente meditar e tomar posse. Mas provérbio nessa noite para nós, ele vai nos dar essa direção para a gente ser, para a gente estar sempre atento aos conselhos que Deus tem para nós nessa oportunidade. Amém? Vamos orar mais uma vez. Eterno Deus e Pai, nós te agradecemos, Deus, nessa oportunidade. Te louvamos, Deus, porque até aqui, ó Pai, Senhor tem nos ajudado, abençoado, ó Deus, e que, Pai, nesta noite, ó Pai querido, Senhor, venha, Deus, falar o coração da tua igreja, Deus, que dá, ó Deus, ensinamentos da tua igreja, Deus, que são necessários para que possamos, Deus, crescer, ó Pai querido, na graça e conhecimento do Senhor Jesus, Deus, a cada dia, e sermos, realmente, Deus, pessoas melhores, Pai, na face dessa terra, Senhor. Perdoa, Pai, nossos pecados, nossas falhas, dá-nos, Deus, alegria e o prazer de sempre, Deus, ouvir, Deus, a tua voz, Deus, cada dia. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa fraqueza, Pai, na nossa fraqueza em todos os sentidos. Nos ajuda, Pai, para que nós possamos, Deus, sermos assim, protegidos e guardados, Deus, pelo Senhor, ó Pai. Deus, muito obrigado, Deus, pelo que até aqui o Pai só tem nos ajudado, abençoado e guardado. Louvado Deus seja o seu nome, Deus, a cada dia, Senhor Jesus. Ó Pai, continua assim abençoando nossos irmãos, Deus, que estão com seus problemas de saúde, ó Pai, que estão com problemas grandes de saúde, Deus, como nossa irmã Ruth, ó Pai querido. Ali a mãe da Ayla, Deus, visita ela, Pai querido, cada dia, Deus, dá ela força, alegria, prazer, contentamento, Pai, de esperar em tudo no Senhor, ó Pai. Como nosso irmão Marcos, Deus, muito obrigado, Deus, a sua recuperação, Deus, está sendo assim com sucesso, louvado seja o seu nome, Deus, a cada dia. Deus, seu Deus com o Benjamin, Deus, seu Deus ali com o irmão Elisa, a irmã Marta, Pai, abençoa, Deus querido, os seus filhos, Pai, cada dia, Senhor. Deus, visita ali, ó Deus querido, a visão, Pai, do nosso manhãozinho, Deus querido, dá, ó Deus querido, abre, Deus querido, aquelas portas, para aquela porta, Deus está fazendo, Deus, aquela operação, e aquela operação seja um sucesso, Deus, para a glória e o louvor, ó Pai, do teu nome, Senhor, ajuda, Pai, querido, a irmãozinha, Pai, nesse momento difícil que ela está passando também, ó Deus, a tua visão, Senhor. Ó Deus, seu Deus com o teu povo, Deus querido, aqui, do nossa igreja, Deus, cada dia, Deus, abençoa, Deus, cada um dos irmãos que estão também com suas dificuldades, Deus, outras dificuldades, Deus querido, nas suas vidas, vai ser cada uma delas, Pai, e restaura, Deus, para o louvor da tua glória. Muito obrigado, Deus, porque daqui você tem nos ajudado,
Continua, Deus, assim, abençoando nosso pastor, sua esposa, a irmã Ruth, dê força, alegria, prazer, contentamento, cada dia, Deus, servir o Senhor melhor. Daí, Deus, força, saúde, Deus, para estar no tempo na tua presença, tanto buscando o Senhor, Deus em espírito, em verdade, Senhor. Abençoa, Deus, tua igreja, abençoa, Deus, cada criança, abençoa, Deus, cada jovem, cada adolescente, nossa igreja, Deus, de uma forma muito especial, onde Deus, que eles venham, Deus, crescer também, ó Deus, na graça, no conhecimento de Deus a cada dia. Muito obrigado, Deus, por tudo, ser conosco, Deus, cada dia da nossa vida, ó Pai, dá-nos, Deus, alegria, ó Pai, de ouvir, Deus, a tua voz, e assim, ó Pai, pararmos, Deus, para estudar a tua palavra. Nossa oração, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.